Imagine que Deus já decidiu te prosperar, mas antes Ele te coloca em um processo que poucos suportam, mas todos os escolhidos precisam enfrentar. Essas são as 8 provas espirituais que antecedem a prosperidade verdadeira. E se você está aqui agora, talvez seja porque está vivendo exatamente esse momento. Aquele momento em que parece que nada acontece, que as portas não se abrem, que o céu está em silêncio. Mas eu preciso te dizer algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga esse tempo. O silêncio de Deus nunca é abandono. É preparação. E a preparação que antecede a prosperidade é tão importante quanto a própria bênção, porque sem ela, você não conseguiria sustentar o que está por vir. Quantas vezes você já se pegou olhando para a vida dos outros e se perguntando por que parece tão fácil para eles? Por que as coisas fluem para algumas pessoas enquanto para você parece que cada passo é uma batalha? Por que aquele conhecido que nem se dedica tanto está prosperando, enquanto você que ora, que jejua, que busca a Deus com sinceridade pareça estar estagnado? E eu preciso te dizer, não é injustiça divina, não é favoritismo, não é que Deus esqueceu de você. É que Ele está te preparando para algo muito maior do que você consegue imaginar. E quanto maior a preparação, maior será a bênção. Quanto mais profundo o processo, mais sólida será a tua base. Quanto mais longa a espera, mais duradoura será a prosperidade. Existe um princípio espiritual que atravessa toda a sabedoria bíblica, desde os tempos mais antigos até hoje. É o princípio de que Deus sempre prepara antes de entregar. Ele não joga bênçãos em terrenos não preparados. Ele não derrama prosperidade em vasos rachados. Ele não abre portas para quem ainda não sabe andar nos corredores da abundância. E isso não é crueldade. É amor. É sabedoria. É proteção. Porque prosperidade nas mãos erradas se torna maldição. Riqueza sem caráter se transforma em destruição. E Deus te ama demais para te entregar algo que você ainda não está pronto para receber. Quando olhamos para as Escrituras, vemos um padrão que se repete ao longo de toda a história da fé. José precisou passar pela prisão antes de chegar ao palácio. Não foi um dia na prisão, foram anos. Anos de injustiça, de esquecimento, de dor. Mas quando chegou a hora dele, quando Deus decidiu que ele estava pronto, em um único dia, ele saiu da prisão para o palácio. Em um único dia, toda a narrativa da vida dele mudou. Davi precisou enfrentar o deserto antes de usar a coroa. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas levou anos fugindo, escondido em cavernas, perseguido, questionado, testado. E esse tempo não foi perda, foi formação. Foi ali que ele aprendeu a liderar, a confiar, a adorar em meio ao caos. Moisés precisou de 40 anos no deserto antes de liderar um povo inteiro à liberdade. 40 anos cuidando de ovelhas para aprender a cuidar de pessoas. 40 anos no anonimato para ser quebrado do orgulho e moldado na humildade. E você, meu amigo, você que está me ouvindo agora, não é diferente. Você não está sendo esquecido. Você está sendo moldado. E esse processo, por mais doloroso que seja, é a prova de que algo grande, algo monumental, algo eterno está sendo preparado para você. A prosperidade que Deus promete não é apenas dinheiro no banco. Não é apenas uma casa maior, um carro novo ou uma conta cheia. Isso pode vir, sim. E muitas vezes vem. Mas a verdadeira prosperidade é um estado de alinhamento com o propósito divino. É quando sua mente, seu coração e suas ações estão em sintonia com a vontade de Deus. É quando você não precisa mais correr atrás, porque as coisas certas começam a correr em sua direção. É quando você entende que a provisão não vem do seu esforço, mas da graça dele operando através de você. E para chegar nesse estado, você precisa passar por um processo que a maioria das pessoas abandona no meio do caminho. É por isso que poucos vivem a abundância de verdade. Não porque Deus seja injusto. Não porque alguns sejam escolhidos e outros não. Mas porque a maioria desiste quando o processo aperta. Desiste quando vem a solidão. Desiste quando vem o silêncio. Desiste quando vem a prova financeira. Desiste quando as pessoas se afastam. E aí, anos depois, olham para trás e se perguntam: por que minha vida não mudou? E a resposta é simples: porque você saiu do forno antes de ser completamente transformado. Mas você que está aqui agora, você não vai ser essa pessoa. Porque hoje você vai entender o que está acontecendo. E quando você entende o processo, você para de resistir e começa a cooperar. Então vamos começar pela primeira coisa que Deus faz antes de te entregar a prosperidade ao te separar. E essa separação dói. Dói porque você não entende no começo. De repente, aquele amigo que sempre esteve ao seu lado começa a se afastar. Aquele relacionamento que você achava que era para sempre começa a esfarelar. Aquele emprego que te dava segurança de repente não faz mais sentido. Aqueles ambientes que você frequentava começam a te sufocar. E você se pergunta: o que está acontecendo comigo? Por que tudo está mudando? E a resposta é:
porque Deus está te separando. Ele está te tirando de círculos que não combinam com o destino que Ele preparou para você. Ele está cortando laços que te prendem a uma versão antiga de quem você era. Porque a prosperidade que vem não cabe na sua vida atual. Ela precisa de espaço. Ela precisa de novos relacionamentos. Ela precisa de uma nova mentalidade. E para criar esse espaço, Deus precisa remover o que está ocupando o lugar errado. Essa separação é dolorosa porque o ser humano tem medo da solidão. Nós fomos criados para viver em comunidade, para nos conectar, para pertencer. Então, quando Deus começa a nos separar, nosso primeiro instinto é resistir. É tentar segurar o que está indo embora. É tentar forçar relacionamentos que já morreram. É tentar manter situações que já cumpriram seu propósito. Mas eu preciso te dizer, não lute contra essa separação. Não tente segurar o que Deus está soltando da sua mão. Porque cada pessoa que sai, cada porta que fecha, cada situação que termina, está abrindo espaço para algo infinitamente melhor. Deus não remove nada de você sem ter algo maior preparado. Ele não te deixa vazio. Ele te deixa disponível. E existe uma diferença gigantesca entre vazio e disponível. Vazio é ausência dolorosa. Disponível é espaço com propósito. Vazio te prepara. Disponível te prepara. E tem algo mais profundo acontecendo nessa separação que a maioria das pessoas não percebe. Deus não está apenas removendo pessoas e situações da tua vida. Ele está removendo versões antigas de você mesmo. Aquela versão que se contentava com pouco. Aquela versão que tinha medo de sonhar grande. Aquela versão que buscava aprovação em lugares errados. Aquela versão que se conformava com migalhas quando Deus tinha preparado um banquete. E para a nova versão nascer, a antiga precisa morrer. E toda morte, mesmo quando necessária, dói. Mas é uma dor que cura, é uma dor que transforma, é uma dor que libera. E depois que Ele te separa, vem a segunda coisa que Deus faz. Ele te silencia. E esse silêncio é ainda mais difícil do que a separação. Porque quando você está separado, pelo menos você ainda pode gritar, ainda pode reclamar, ainda pode buscar respostas com outras pessoas. Mas quando Deus te silencia, Ele te tira até isso. De repente você percebe que não quer mais falar, não quer mais contar seus planos. Não quer mais postar cada passo da sua jornada. Não quer mais buscar validação externa. E isso não é depressão. Não é desistência. É maturidade espiritual. É você aprendendo a ouvir a voz que realmente importa. A voz interior, que é o sussurro de Deus no seu espírito. O mundo de hoje nos ensinou a viver no barulho. Redes sociais, notícias, opiniões, conselhos não solicitados. Todo mundo querendo te dizer o que fazer e como viver. E no meio de tanto ruído, você perdeu a capacidade de ouvir a si mesmo. Perdeu a capacidade de ouvir a Deus. Então Ele te força ao silêncio. Ele cria situações onde você não tem para quem correr. Onde você não tem para quem ligar. Onde você precisa sentar na quietude e enfrentar seus próprios pensamentos. E ali, naquele lugar desconfortável, é onde as maiores revelações acontecem. É onde você finalmente ouve o que Deus tem tentado te dizer há anos. É onde você entende que as respostas que você procurava lá fora sempre estiveram dentro de você. O silêncio de Deus não é punição, é educação. Ele está te ensinando a discernir, está te ensinando a confiar na intuição divina que Ele colocou em você. Está te ensinando que nem tudo precisa ser compartilhado, que nem todo plano precisa ser anunciado que existe. Poder no segredo, poder no silêncio, poderem guardar as coisas no coração e deixar que Deus as faça crescer longe dos olhos alheios. Maria, a mãe de Jesus, fazia isso. A Bíblia diz que ela guardava todas as coisas no coração e as ponderava. Ela não saía contando para todo mundo o que Deus tinha revelado a ela. Ela protegia as revelações. Ela honrava o processo no silêncio. E quando você aprende isso, quando você finalmente abraça o silêncio ao invés de fugir dele, você se torna imparável, porque agora você não depende mais da aprovação dos outros. Você não precisa mais de plateia. Você não precisa mais de validação externa para saber que está no caminho certo. Você age pela convicção interna, não pela opinião externa. E é justamente nesse momento de silêncio que vem a terceira coisa que Deus faz. Ele te prova na escassez. Essa é a prova que mais pessoas reprovam, porque é fácil confiar em Deus quando a conta está cheia. É fácil louvar quando tudo está bem. É fácil ter fé quando você não precisa dela. Mas quando vem a escassez, quando o dinheiro aperta, quando as contas chegam e você não sabe de onde vai sair a provisão, é aí que você descobre quem você realmente é. É aí que Deus descobre se a sua fé é real ou se era apenas conveniência. A escassez não vem para te destruir, vem para revelar. Ela revela o que você realmente acredita sobre Deus. Ela revela se você confia nele apenas como provedor de conforto ou como provedor de tudo. Ela revela se a sua segurança está no dinheiro ou nele.
E muita gente falha nessa prova. Falha porque no primeiro sinal de dificuldade financeira, abandona os princípios, começa a fazer acordos que comprometem o caráter, começa a buscar atalhos que Deus não autorizou, começa a se desesperar e a tomar decisões por medo, não por fé. E aí a prosperidade se afasta, porque Deus não pode confiar a você algo que você não sabe administrar. Mas existe um outro lado dessa moeda. Existe quem passa pela escassez e sai transformado. Quem aprende a confiar no pão de cada dia. Quem aprende a semear mesmo quando parece que não tem nada. Quem aprende a dar mesmo quando está precisando receber. E essas pessoas que honram a Deus na escassez, são as que Ele promove para a abundância. Porque agora Ele sabe que você não vai se perder quando o dinheiro vier. Ele sabe que você não vai esquecer dele quando a prosperidade chegar. Ele sabe que você entendeu que a fonte não é o emprego, não é o negócio, não é a pessoa. A fonte é Ele. E quem entende isso nunca mais vive na falta, porque descobriu que Deus é inesgotável. A viúva de Sarepta entendeu isso. Ela estava na pior escassez possível. Era sua última refeição. Depois daquilo era esperar a morte. Mas quando o profeta pediu que ela fizesse um bolo primeiro para ele, ela obedeceu. Ela deu o pouco que tinha. E o milagre não veio antes da obediência. Veio depois. A farinha não se acabou. O azeite não faltou. Porque Deus honra quem o honra na escassez. E se você está passando por essa prova agora, se o dinheiro está apertado, se você não sabe de onde vai sair a próxima provisão, não pare de semear, não pare de dar, não pare de honrar a Deus com um pouco que você tem. Porque é justamente aí que o milagre acontece. Mas a prova não termina aí. Junto com a escassez vem a quarta coisa que Deus faz. Ele testa a tua paciência. E esse talvez seja o teste mais longo e mais silencioso de todos. Porque não é uma prova de um dia. É uma prova de meses, às vezes, É a prova da espera. É a prova de continuar acreditando quando nada muda. É a prova de continuar semeando quando nada brota. É a prova de continuar orando quando o céu parece de bronze. E essa prova quebra a maioria das pessoas porque vivemos em uma geração que não sabe esperar. Nós queremos tudo rápido. Comida rápida. Entrega rápida. Resposta rápida. Resultado rápido. Nós perdemos a capacidade de cultivar, de plantar e esperar a colheita. Nós queremos colher onde não plantamos. Queremos frutos sem raízes. E Deus não funciona assim. Deus funciona no tempo certo, no tempo dele. E o tempo dele raramente coincide com o nosso, mas sempre é perfeito. Sempre é melhor. Sempre é mais duradouro. A paciência não é passividade. Não é cruzar os braços e não fazer nada. Paciência é fé em ação contínua. É você continuar fazendo a sua parte, mesmo sem ver os resultados. É você continuar orando, mesmo sem ouvir as respostas. É você continuar semeando, mesmo sem ver a colheita. Porque você entende que o tempo de Deus não é atraso, é precisão. Ele nunca chega cedo demais quando você não está pronto. E nunca chega tarde demais quando já passou a hora. Ele chega no momento exato em que você está completamente preparado para receber o que ele prometeu. Pensa comigo. Uma semente plantada na terra não germina no dia seguinte. Você pode regar, pode cuidar, pode ter um melhor solo, mas existe um tempo biológico que precisa ser respeitado. E durante esse tempo, o que está acontecendo? A semente está sendo quebrada, está morrendo para si mesma, está soltando raízes invisíveis. E só depois que as raízes estão fortes, o bastante é que o broto aparece. O agricultor que desistia antes desse tempo perde toda a colheita. E muita gente está desistindo justamente no momento em que a semente estava prestes a germinar. Justo quando as raízes estavam quase prontas. Justo quando o milagre estava prestes a romper a terra. Não seja essa pessoa, não desista agora. Não abandone a promessa quando falta tão pouco para ela se manifestar. E enquanto você espera, enquanto a paciência é testada, Deus está fazendo a quinta coisa, Ele revela o oculto. Ele começa a mostrar o que estava escondido dentro de você. E isso dói. Dói muito, porque você começa a ver o orgulho que você não sabia que tinha. Começa a ver o medo que estava disfarçado de prudência. Começa a ver a insegurança que estava escondida atrás da autossuficiência. Começa a ver as feridas que você nunca curou, os traumas que você nunca processou, as crenças limitantes que você nunca questionou. Deus é como um cirurgião espiritual. Ele não opera por cima. Ele vai fundo. Ele abre, ele limpa, ele remove o que está infectado. E o processo cirúrgico dói. Mas é necessário, porque você não pode levar para a prosperidade aquilo que vai destruir a prosperidade. Você não pode levar orgulho para a abundância, porque o orgulho faz você perder tudo. Você não pode levar medo para o sucesso, porque o medo paralisa. Você não pode levar insegurança para a liderança, porque a insegurança sabota. Então Deus usa esse tempo de preparação para te mostrar quem você realmente é.
Não quem você finge ser, não quem você gostaria de ser, mas quem você é quando ninguém está olhando, quem você é quando está sozinho com seus pensamentos, quem você é quando ninguém aplaude. E quando você vê isso, quando você finalmente tem a coragem de olhar para os seus próprios demônios, para as suas próprias sombras, para as suas próprias feridas não curadas, aí começa a verdadeira transformação. Porque você para de culpar os outros, para de culpar as circunstâncias, para de culpar Deus e assume a responsabilidade pela sua própria cura, pelo seu próprio crescimento, pela sua própria transformação. E quando você faz isso, quando você assume essa responsabilidade com honestidade e humildade, o poder de Deus começa a operar de uma forma que você nunca viu antes. Porque agora você não está mais resistindo, você está cooperando. E quando você coopera com o processo divino, tudo acelera. E é nesse momento de revelação profunda que vem a sexta coisa que Deus faz. Ele te ensina a obedecer sem entender. E essa é uma das lições mais difíceis da vida espiritual. Porque nós queremos entender tudo, queremos explicações. Queremos que Deus nos mostre o mapa completo antes de darmos o primeiro passo. Mas Deus não funciona assim. Deus funciona pela fé. E fé, por definição, é caminhar no escuro, confiando que Ele está segurando a sua mão. Quantas vezes Deus já te pediu para fazer algo que não fazia sentido? Quantas vezes Ele já te pediu para soltar algo que parecia essencial? Quantas vezes Ele já te pediu para ir em uma direção que parecia o caminho errado? E você resistiu? Você questionou? Você tentou negociar? Porque você queria entender primeiro, mas a obediência de Deus não vem com manual de instruções. Ela vem com um pedido confai em mim e ponto final. Abraão não entendia por que Deus pediu seu filho. Noé não entendia por que deveria construir uma arca quando nunca tinha chovido. Pedro não entendia por que deveria jogar as redes do outro lado do barco. Mas todos eles obedeceram e todos eles viram milagres. Não porque entenderam, mas porque confiaram. E quando você aprende a obedecer sem entender, quando você aprende a dar o passo mesmo sem ver a escada completa, quando você aprende a dizer sim para Deus, mesmo quando a lógica grita não, você se alinha com um nível de poder divino que ultrapassa qualquer lógica humana. Você entra no sobrenatural, e no sobrenatural, tudo é possível. Tem algo poderoso que acontece quando você obedece sem entender. Você declara para o universo espiritual que confia mais em Deus do que em você mesmo. Você declara que a sabedoria dele é maior que a sua compreensão. Você declara que está disposto a parecer louco aos olhos do mundo para ser sábio aos olhos dele. E essa declaração, essa rendição, essa obediência cega é o que abre as comportas do céu. É o que libera os milagres. É o que faz o impossível se tornar possível. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui e te convidar para algo. Se essa mensagem está tocando o teu coração, se você sente que essas palavras foram escritas para você, deixa um comentário me dizendo de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber onde estão as pessoas que estão prontas para esse nível de transformação. Eu quero saber onde estão aqueles que não vão desistir no meio do processo. Então vai lá, escreve a tua cidade. E vamos criar uma rede de fé e propósito ao redor do mundo. E agora vamos para a sétima coisa que Deus faz antes de te entregar a prosperidade. Ele muda a tua mentalidade, porque você pode ter a bênção, mas se não tiver a mentalidade certa, você vai perder tudo. Você pode receber a herança, mas se pensar como pobre, você vai voltar à pobreza. Você pode abrir o negócio, mas se tiver mente de empregado, você vai falir. A prosperidade não é apenas uma mudança de circunstância externa. É uma transformação interna. É uma reprogramação completa da forma como você pensa sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre merecimento, sobre Deus. A maioria das pessoas ora pedindo que Deus mude suas circunstâncias. Mas Deus quer mudar você. Porque quando Ele muda você, as circunstâncias mudam automaticamente. Quando Ele muda sua mente, você começa a ver oportunidades onde só via problemas. Quando Ele muda seu coração, você começa a atrair pessoas e situações que estão alinhadas com o seu novo nível. Quando Ele muda sua fé, você começa a agir como alguém que já é próspero, mesmo antes de ver os resultados. E essa mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia. Ela acontece aos poucos, uma escolha por vez, um pensamento por vez, uma decisão por vez. Acontece cada vez que você escolhe pensar abundância em vez de escassez. Cada vez que você escolhe gratidão em vez de reclamação. Cada vez que você escolhe generosidade em vez de avareza. Cada vez que você escolhe fé em vez de medo. E com o tempo, essas escolhas elas se acumulam. Elas se transformam em hábitos. E esses hábitos se transformam em caráter. E esse caráter atrai a prosperidade como um imã. Porque prosperidade não é apenas sobre o que você tem. É sobre quem você é. E quando você se torna a pessoa que Deus criou você para ser, a prosperidade flui naturalmente. Sem esforço. Sem luta,
sem desespero, ela simplesmente vem porque agora você vibra na frequência dela. A mente renovada vê oportunidades onde a mente velha via problemas. A mente renovada vê possibilidades onde a mente velha via limitações. A mente renovada vê abundância onde a mente velha via escassez. E essa mudança de percepção muda tudo, porque você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. Se você pensa como pobre, você vai atrair pobreza. Se você pensa como vítima, você vai atrair mais situações de vitimização. Mas se você pensa como próspero, se você pensa como abençoado, se você pensa como filho do rei, você vai atrair prosperidade, bênçãos e favor divino. Deus não pode te dar o que você não acredita que merece. Ele não pode te entregar o que você não consegue ver. Por isso ele passa tanto tempo trabalhando na tua mente. Porque ele sabe que a batalha da prosperidade não se vence no mundo externo. Ela se vence no mundo interno. Ela se vence nos teus pensamentos, nas tuas crenças, na tua fé. E quando você finalmente renova a tua mente, quando você finalmente pensa como Deus pensa sobre você, aí sim, as portas começam a se abrir. E isso nos leva à oitava e última coisa que Deus faz antes de te entregar a prosperidade. Ele abre as portas certas na Hora Sirta. E perceba, não são todas as portas, são as portas certas. Porque muitas vezes você estava tentando abrir portas que Deus não autorizou. Você estava batendo em lugares onde Ele não te chamou. Você estava forçando caminhos que não eram para você. E Deus, no amor dele, deixou essas portas fechadas. Não para te frustrar, mas para te proteger. Existe uma porta com o teu nome. Existe uma oportunidade que foi desenhada especificamente para você. Existe um lugar que está esperando a tua chegada. E quando chegar o momento certo, quando você tiver passado por todas as provas, quando você tiver sido completamente preparado, essa porta vai se abrir. E ela vai se abrir de uma forma tão sobrenatural que você vai saber que foi Deus. Não vai ser pelo teu esforço. Não vai ser pela tua habilidade. Não vai ser pela tua rede de contatos. Vai ser pela graça dele operando a teu favor. E quando essa porta se abrir, você vai entender por que as outras ficaram fechadas. Você vai entender por que você precisou esperar tanto tempo. Você vai entender por que o processo foi tão longo, tão doloroso, tão solitário, tão incompreensível. Porque agora você está pronto, agora você tem o caráter para sustentar a bênção. Agora você tem a sabedoria para administrar a prosperidade. Agora você tem a humildade para reconhecer que tudo vem dele. Agora você tem a gratidão para honrar cada pequena vitória. Agora você tem a generosidade para compartilhar com outros. Agora você tem a maturidade para não se perder quando tudo vier. E quando você entra por essa porta, quando você finalmente recebe o que Deus prometeu, você não perde. Você não desperdiça. Você não se perde. Você não se corrompe, porque você foi forjado no processo. Você foi testado no fogo. Você foi refinado como ouro. E o que sai do fogo não queima mais. O que sai do deserto não se perde mais. O que sai da prova não falha mais. Então, se você está aqui hoje, se você ouviu essa mensagem até o fim, eu quero te dizer algo que precisa entrar profundamente no teu coração. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. Você não foi rejeitado. Você não foi abandonado. Você está sendo preparado. E esse processo que parece tão longo, tão difícil, tão incompreensível, tão injusto às vezes, é a maior prova de que algo extraordinário, algo sobrenatural, algo transformador está por vir. Deus não prepara qualquer um. Ele não investe esse tempo em qualquer pessoa. Ele prepara os escolhidos. Ele prepara aqueles que vão fazer a diferença. Ele prepara aqueles que vão carregar a abundância com responsabilidade, com generosidade, com propósito, com sabedoria. Ele prepara aqueles que vão ser luz para outros, que vão ser exemplo de fé em meio ao caos, que vão ser prova viva de que Deus não abandona os seus. Você está no deserto, mas o deserto não é o teu destino. É a tua escola. Você está na espera, mas a espera não é perda de tempo. É investimento. Você está sendo provado, mas a prova não é para te destruir. É para te promover. E quando chegar o tempo de Deus, quando você tiver passado por todas as etapas, quando você tiver sido completamente transformado, a prosperidade que Ele prometeu vai chegar, e ela vai chegar com força. Vai chegar com permanência. Vai chegar com paz. E se você chegou até aqui, até o final dessa mensagem, eu sei que você é diferente. Eu sei que você não é do tipo que desiste. Eu sei que você está disposto a pagar o preço que a maioria não está disposta a pagar. Eu sei que você entende que o processo não é punição, é promoção. Eu sei que você está disposto a confiar quando não entende, a obedecer quando não faz sentido, a semear quando parece que não vai colher. Então eu quero te pedir uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve essa frase: estou pronto para o que Deus tem para mim. Eu quero ver quantos estão realmente prontos. Quantos estão dispostos a passar pelo processo sem reclamar, sem desistir, sem se desviar. Quantos estão dispostos a confiar mesmo quando não entendem, a obedecer mesmo quando não faz sentido,
a semear mesmo quando parece que não vai colher? Quantos estão prontos para viver o nível de prosperidade que Deus sempre planejou para eles desde antes da fundação do mundo? Porque essa é a diferença entre quem sonha com prosperidade e quem vive prosperidade. Entre quem fala de fé e quem anda em fé. Entre quem apenas deseja mudar e quem realmente muda. Entre quem pede a bênção e quem se prepara para recebê-la. E eu acredito que você é do segundo grupo. Eu acredito fortemente que você foi chamado para mais. Eu acredito que a tua história não termina na escassez, na frustracar, na mediocridade, na mesmice, no conformismo. Eu acredito que você foi destinado para a grandeza. Não a grandeza do ego, não a grandeza da arrogância, mas a grandeza do propósito. A grandeza de quem vive alinhado com o plano de Deus. A grandeza de quem entende que foi criado à imagem e semelhança do Criador de tudo que existe. A grandeza de quem carrega dentro de si o sopro divino. A grandeza de quem foi escolhido antes mesmo de nascer para cumprir uma missão específica nesta terra. E enquanto você continua nesse processo, enquanto você passa por cada uma dessas provas, enquanto você enfrenta cada desafio, cada teste, cada momento de dúvida, lembra disso. O silêncio de Deus nunca é castigo. É o som do teu preparo. Cada dia de espera é um dia de crescimento do maturidade, de fortalecimento. Cada prova que você enfrenta é uma promoção disfarçada, uma oportunidade de demonstrar sua fidelidade. Cada porta que se fecha é um redirecionamento divino, uma proteção contra caminhos que não são para você. E quando o teu coração estiver completamente alinhado com o coração de Deus, quando a tua mente estiver renovada pela palavra, quando a tua fé estiver inabalável como rocha, a prosperidade que Ele prometeu virá com força e com paz. Sabe por que a prosperidade tarda? Porque Deus está esperando que você esteja forte o suficiente para carregá-la. Ele está esperando que você tenha sabedoria suficiente para administrá-la. Ele está esperando que você tenha caráter suficiente para honrá-la. Porque prosperidade sem preparo é como construir uma casa sobre areia. Na primeira tempestade, tudo desmorona. Mas quando você é preparado, quando você passa pelo processo completo, quando você é refinado no fogo das provações, aí a prosperidade que chega encontra um alicerce sólido. E o que é construído sobre rocha não cai, não vacila. Não sei, é bom. Você já percebeu como algumas pessoas recebem muito e perdem tudo rapidamente? Como algumas ganham na loteria e em poucos anos estão falidas? Como algumas alcançam o sucesso e logo depois se destroem? É porque elas receberam antes de estarem prontas. Elas pularam o processo e Deus, que te ama infinitamente, não vai deixar isso acontecer contigo. Ele não vai te dar algo que vai te destruir. Ele não vai te promover para uma posição que vai te corromper. Ele não vai abrir portas que vão te tirar do centro da vontade dele. Por isso o processo é tão rigoroso. Por isso a preparação é tão intensa. Por isso as provas são tão profundas. Porque o que Deus está preparando para você não é uma bênção qualquer. É uma bênção que vai atravessar gerações. É uma prosperidade que vai impactar famílias. É uma abundância que vai abrir caminhos para outros. E para carregar esse tipo de responsabilidade, você precisa ser transformado de dentro para fora. E sabe qual é a beleza de tudo isso? É que Deus nunca te deixa sozinho no processo. Mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Ele está ali. Mesmo quando parece que as portas estão todas fechadas, Ele está trabalhando nos bastidores. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está movendo peças no tabuleiro da tua vida que você nem consegue ver. E no tempo certo, no momento exato, tudo vai se encaixar de uma forma tão perfeita que você vai cair de joelhos em gratidão. Porque a prosperidade que vem de Deus não é apenas material, ela é holística. Ela alcança todas as áreas da tua vida. Tua saúde melhora, teus relacionamentos se fortalecem, tua paz interior se estabelece, teu propósito se clarifica. Tua alegria se multiplica. E o dinheiro que tanto preocupava se torna apenas uma das muitas formas de bênção que você experimenta. Porque agora você entende que prosperidade não é ter muito, é ter o suficiente na hora certa com paz no coração. Então não apresse o processo. Não tente forçar as portas. Não desista na metade do caminho. Continue firm, continue feel. Continue confiando. Porque cada lágrima que você derramou, cada noite que você perdeu o sono, cada momento que você quis desistir, mas não desistiu, tudo isso está sendo contabilizado no céu. Nada saved, nada enviado. E quando chegar a tua colheita, ela vai ser tão abundante que você vai entender que valeu cada segundo de espera. E dessa vez, você não vai perder. Porque agora você sabe quem você é. Você sabe de onde vem a tua provisão. Você sabe que a fonte nunca seca. Você sabe que com Deus ao teu lado, todas as coisas cooperam para o teu bem. E você sabe com absoluta certeza que o melhor de Deus para a tua vida ainda está por vir. Então respira fundo, levanta a cabeça e continua caminhando. A prosperidade já foi decretada. Agora é só uma questão de tempo até ela se manifestar. E quando ela chegar, você vai estar pronto, completamente pronto. E vai ser glorioso.